Boa noite a todos, né? Queria agradecer a graça pela oportunidade. Lógico que a gente fica um pouquinho, né, receoso pela responsabilidade daquilo que a gente vai falar a todos, né? E a gente acaba pensando bastante. Então, eu gostaria de convidar todos a gente para que nós façamos uma viagem espiritual hoje, né? E vamos fazer a nossa prece de abertura. Convido a todos a fecharem os seus olhos, a se colocarem numa posição relaxante em sua cadeira, soltar o pensamento em direção à nossa casa, em direção ao nosso SEVAC. Vamos sintonizando os nossos amigos espirituais, pedindo a presença dos nossos espíritos protetores que nos acompanhem também no trabalho dessa noite, de todos aqueles espíritos que desejarem ou necessitarem ouvirem as palavras, as reflexões de hoje. Que todo o nosso trabalho, com todo o suporte da espiritualidade amiga, seja amparado pela luz do nosso Mestre Jesus, seja todo com base no seu Evangelho, e gratidão ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, o tema de hoje é cotidiano escondido. Acho que vocês podem ver um pouquinho pela figura, né, o significado do cotidiano escondido. E esse tema tem para mim assim um significado bastante especial, porque lá no início da década de 90, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, e eu comecei a ganhar um pouquinho mais de consciência, um pouco mais de conhecimento, né, pelo lado espiritual, eu acredito que eu tenha passado a ser uma pessoa um pouco mais observadora, né? É lógico que a observação é uma característica das pessoas mais introvertidas, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, as pessoas mais introvertidas, elas prestam mais atenção, até como forma de defesa. E eu era uma pessoa, na época, bastante introvertida, eu poderia dizer, e fui na minha infância toda. Mas essas observações, né, eu trabalhava em Valinhos, numa empresa em Valinhos na época, e todo o meu trajeto, né, de Campinas para Valinhos, eu passava a observar as coisas, observar o caminho, as pessoas, né? E eu começava a imaginar que por detrás daquelas pessoas, né, todas elas tinham uma história, né, que nós não conhecemos, né? Como nós próprios, né? E que nem sempre as aparências, né, traduzem a realidade das coisas, né? Então, tem os ditados populares, né, que dizem, né, nem tudo que reluz é ouro, as aparências enganam, né? E quem vê cara não vê coração. Então, quando a gente olha, né, o mundo, quando a gente olha as notícias, quando a gente olha as pessoas, né, muitas vezes nós estamos percebendo as aparências, né, mas não necessariamente a realidade. Aquilo que se passa no coração de cada um, aquilo que se passa na mente de cada um. E muitas vezes, por nós não enxergarmos esse lado escondido, né, esse cotidiano escondido de cada um, nós fazemos julgamentos ou nós fazemos análises superficiais das coisas. Então, nem sempre, né, as personalidades que aparecem nas revistas, nem sempre, né, aqueles que são as pessoas mais ricas são as pessoas mais felizes, né?
Mas muitas vezes a gente olhando, vendo a matéria, vendo a revista, vendo o jornal, a gente acha que a vida da pessoa é perfeita, né? Nem sempre aqueles que estão presos, né? Nem sempre cometeram um crime, ou se cometeram um crime, nem sempre nós entendemos o contexto, o que aconteceu, qual a história que tem por detrás. Muitas vezes nós vemos as pessoas pedindo uma ajuda na rua e pela aparência das pessoas, né, nós já fazemos um julgamento. Às vezes nós falamos, a pessoa está usando uma criança para pedir dinheiro, ou a pessoa está bem vestida e está pedindo dinheiro, devia estar trabalhando, né? E hoje, né, gente, nas mídias sociais, né, nós estamos na era das selfies, né? E na era das selfies tudo é um paraíso, né? Porque as pessoas tiram as selfies e postam as suas selfies, né? No Facebook, no Instagram, todo mundo feliz, todo mundo abraçado, né? Parece todo mundo se dando bem, a vida parece um paraíso, né? Quando a gente sabe que, na realidade, por detrás daquilo, tem outras coisas acontecendo, né? Então, o que é aparência, o que é realidade, é uma dificuldade para nós, né? Entendermos isso, né? Então, na realidade, o que a gente consegue realmente fazer são percepções. Nós temos percepções. E nós não podemos garantir que as nossas percepções elas sejam realmente uma realidade, ou seja, uma realidade integral, íntegra. O Emmanuel, no livro da Esperança, no capítulo 27, tem um tema chamado Na Luz da Indulgência. E tem um trechinho que eu li, coincidentemente, por acaso, quando eu estava preparando esse tema, que diz o seguinte, né? Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória, sem perceber. O que o Emmanuel nos coloca aqui, né? A maior parte do tempo, nós estamos com o piloto automático ligado. E com o piloto automático ligado, a percepção que nós temos da realidade é uma visão individual, é uma visão pessoal, que pode estar afetada por uma série de fatores. Por uma série de fatores daquilo que eu estou vendo, do contexto, daquilo que está passando comigo mesmo, que sou um observador, que estou observando, né? Do meu estado psicológico, do meu estado emocional. Quer dizer, existe uma série de fatores que impactam em nossas percepções, né? E fazem com que, muitas vezes, a gente só veja a ponta do iceberg. E nós sabemos que o iceberg, né, ele tem provavelmente a maior parte dentro da água. E muitas das razões dessa nossa percepção parcial é que a nossa percepção, na maioria das vezes, está baseada nos nossos órgãos sensoriais, né? Está baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, né? Naquilo que eu apalpo, naquilo que eu sinto de cheiro, né? Então, se uma pessoa chega perto de mim e o odor não me é agradável, eu posso fazer um julgamento daquela pessoa, ou se ela está suja, quer dizer, então, muitas vezes a gente, né, nós estamos, assim, direcionados pelos nossos 5 sentidos e nós não estamos percebendo, né, à luz do espírito, né, à luz da nossa intuição, da inspiração, os fatos reais que estão por detrás, né? Aquela parte do iceberg que está submersa. E isso acontece com cada um de nós, né? E muito provavelmente acontece na maioria do tempo, na maioria das vezes que a gente está fazendo uma análise, uma crítica, um julgamento. Queira ou não queiramos, né? E o que acontece também nesse nosso cotidiano, né?
cada um mostra apenas parte do que é, seja de forma consciente ou de forma inconsciente. E nós percebemos apenas parte do que os outros são. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós podemos não nos conhecer conscientemente na totalidade, os outros também não se conhecem e nós também percebemos os outros de forma parcial. Né? E cada um, nesse jogo, né, da vida, cada um formata a realidade com base na sua interpretação pessoal sobre aquilo que consegue ou lhe é conveniente perceber no momento. Muitas vezes nós somos capacidades de ter uma percepção, mas muitas vezes essa nossa percepção, ela está dirigida por um interesse, por uma conveniência do nosso momento. Seja por que motivo for. Seja pelo nosso estado emocional, pelo nosso estado mental, seja pelas nossas afinidades em relação às pessoas que nós observamos, né, aos fatos, seja pela falta de afinidade, né, ou de interesse. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, até nesse sentido, uma experiência pessoal que eu tive, né? E que se eu fosse apenas enxergar pelos olhos dos meus sentidos, eu estaria tendo uma visão muito parcial de um fato do qual eu participei. Eu não sei se todos conhecem, mas no Cambuí tinha a farmácia Bandeirantes, que era a farmácia do Mauro, né? E o Mauro era um farmacêutico, né? Que ele era, na verdade, quase que um médico para muita gente, né? Porque muita gente ia se consultar com o Mauro na farmácia do Cambuí, né? O Mauro, ele era um farmacêutico que ele estudou alguns anos medicina, não completou, né, o curso, mas ele acabava, de uma certa forma, na farmácia atendendo, vendo as pessoas e acabava, né, receitando até alguns medicamentos. E muita gente, né, muita gente até da minha geração passada, os meus pais, os meus sogros, iam na farmácia do Mauro, levavam a gente na farmácia do Mauro. E uma dessas idas do Mauro, eu estava com a Marlene, não sei se nós fomos levar as crianças por alguma coisa, eu fiquei do lado de fora, ali na rua Bandeirantes, né, esperando do lado de fora, e eu observei um senhor de idade, um pouco mal vestido, né, uma bengalinha na mão, com muita dificuldade de andar. Ele se encostou no gradil de uma casa, né, e eu pensei que ele estivesse passando mal. Então, eu me aproximei, né, e percebi que ele estava com o olhinho meio mareado, né, marejado, né, vamos dizer assim, e perguntei para ele, olha, o senhor está passando mal? O senhor está precisando de ajuda? Né? E assim, numa primeira vista, eu poderia achar que era uma pessoa bastante limitada, bastante humilde, né? E mal vestida, mas ao conversar com ele, ele começou a compartilhar, né, que ele era uma pessoa moradora ali no bairro do Cambuí, que ele tinha sido um construtor, e ele olhava para as casas, para os prédios, e eu falei, olha, eu construí muita coisa do que existe aqui, eu construí muitas casas. Muitas das casas que eu construí já não existem mais, foram demolidas porque se transformaram em prédios comerciais ou se transformaram em prédios habitacionais, nos apartamentos, né? Ele falou assim, é triste eu não ver mais aquilo que eu via antes, né? E nós fomos conversando. Eu perguntei, e o senhor não tem mais família? Qual é a sua família, né? O senhor está sozinho aqui? Ele comentou que a esposa dele tinha falecido, que o filho morava longe. Eu ofereci ajuda para levá-lo até a casa dele, né? E ele falou, não tem necessidade, eu vou conseguir ir. Quer dizer, eu percebi que ele queria conversar realmente. Ele queria conversar, ele queria contar no fim um pouco da história dele, né? E no final da conversa,
quando nós nos despedimos, né, ele falou assim para mim: filho, dê graças a Deus por todo o tempo que você tiver condições de executar as necessidades básicas do seu organismo, porque isso é uma grande dádiva, né? O fato de você ter o controle das suas necessidades básicas é uma coisa muito importante na vida da gente, e à medida que a gente envelhece, a gente vai tendo todas essas dificuldades, e ele se despediu e foi embora. Ou seja, eu podia tê-lo ignorado, eu poderia tê-lo visto de longe e ter uma percepção de quem era aquela pessoa, do que estava passando com ele, o que estava se passando com ele, mas ao interagir, ao dar atenção e ao ouvi-lo, quer dizer, eu conheci toda a história, boa parte da história dele, quer dizer, e entendi que ele era uma pessoa que participou ativamente na história daquele bairro, foi uma pessoa importante, foi uma pessoa de posse, foi uma pessoa de realizações. Quer dizer, e quanto disso poderia acontecer se nós dessemos atenção para as pessoas que nós estamos interagindo? E como nós podemos não estar percebendo, né, as histórias das pessoas que estão ao nosso redor? Então, o Espiritismo, ele me trouxe um conhecimento, o Espiritismo me trouxe um aprendizado, né? O Espiritismo me trouxe que todos nós temos, né, todos têm uma parte de si implícita, não exposta por necessidade ou por interesse da pessoa, ou não exposta de forma inconsciente ou de forma consciente, porque a pessoa não quer se mostrar, por algum motivo, né? E decorrente desta e de vidas passadas, né, todos nós trazemos uma bagagem espiritual, todos nós trazemos os nossos créditos, as nossas dívidas, que nós temos ou não consciência. E isso acontece com os outros. E na maioria das vezes nós não temos esse conhecimento. E ao nós não termos esse conhecimento, de fato nós não conhecemos as outras pessoas, né? E nós temos que considerar ainda, né, aquilo que nos traz, aquilo que nos permite o Espiritismo enxergar, que além dessa bagagem, né, que nós trazemos do passado desta ou de outras vidas, nós estamos sob uma influência externa. Seja uma influência nesse mundo, do mundo material, do ambiente em que nós vivemos, do contexto em que nós vivemos, ou seja, uma influência espiritual, ou seja, uma influência das energias, das vibrações desse mundo espiritual, consequente das sintonias do nosso próprio estado vibratório. Então, veja a dificuldade que nós temos de verdadeiramente conhecer as pessoas, de entender a diferença de ser e estar dessas pessoas, de entender o que é a essência daquela pessoa ou o que é influência que venha de fora e que afete o comportamento dessa pessoa. Então, qual é o nosso desafio como espíritas? Eu acho que o desenho aí já nos mostra, né? Já nos dá a entender qual é o nosso desafio. E um deles é compreender que todos nós somos muito mais do que mostramos. Todos nós somos muito mais do que percebemos. E que os outros são muito mais do que nós percebemos, do que a leitura que nós conseguimos fazer deles. Todos nós temos potenciais a serem desenvolvidos.
mas ainda temos muitas limitações a serem ultrapassadas. E isso acontece no momento de cada um. Isso acontece no momento meu, em que eu sou capaz de ultrapassar um limite, um desafio. Todos nós estamos, então, sobre essas influências externas. E que, na maioria das vezes, nós não percebemos. E ninguém, diante desse fato, diante de toda essa dificuldade, ninguém tem direito e autoridade para julgar alguém. Mas todos nós, todos temos capacidade e obrigação de compreender, ou de, pelo menos, de tentar compreender e ajudar os outros. E nós podemos nos permitir ser ajudados também nos momentos das suas dificuldades. Não é pecado, não é fraqueza. Muitas vezes nós precisamos dessa ajuda. Então nós temos que aprender a baixar a guarda, a sermos humildes e reconhecermos que também nós precisamos de ajuda e que nós podemos pedir ajuda aos nossos amigos espirituais, a Jesus, a Deus. Então, qual seria a nossa missão como espíritas? É sermos agentes divinos. E agentes divinos em ação. Porque se nós não estivermos em ação, se nós não colocarmos em prática tudo isso que o Espiritismo nos permitiu conhecer, nós somos ferramentas inúteis, nós somos ferramentas paradas, nós somos ferramentas que enferrujam. E como que a gente pode ser esse agente divino em ação? Então, estou fazendo uma brincadeirinha aqui com todos, né? Trazendo a fórmula do OIA, né? Do O2 e 2 do A3, só que não é uma fórmula química terrena, né? De elementos materiais, mas sim uma fórmula química espiritual, que eu estou brincando com vocês. Então, o que que significa esse OIA? O que que nós podemos fazer, né, para sermos esses agentes divinos em ação? Observando e ouvindo. Observando e ouvindo as pessoas com atenção, com respeito, tendo o interesse de dar atenção, tendo o interesse de ouvir, para tentar conhecer melhor as pessoas, as suas histórias, né? Inspirando. E inspirando aqui é trazendo o ar para dentro mesmo e inspirando-se, pedindo ajuda à espiritualidade para ter discernimento ao ouvir, ao observar as pessoas e ao pensar como ajudar. Então a gente observa, a gente ouve, a gente para respirar e pede ajuda para receber uma inspiração, para que a gente possa avaliar os fatos e as situações, o contexto, não as pessoas. A gente não avalia as pessoas. A gente avalia o que está acontecendo com ela. A gente avalia as situações. A gente avalia os fatos com empatia, com resignação, com base em valores cristãos que o Espiritismo nos permite, nos coloca, nos ensina. E ao avaliar, a gente age. A gente age com verdadeira e boa intenção. Seja de forma explícita ou implícita. Tem N formas de agir. Nós podemos agir de uma forma explícita, direta,
oferecendo ajuda, dando orientações, ou implícita. Muitas vezes, criando situações indiretamente para que ajude aquela pessoa, sem que ela perceba. Nós podemos fazer uma ajuda implícita através da prece, pedindo com que aquela pessoa se abra. Ela abra o seu espírito para receber as orientações da espiritualidade, para que ela se equilibre espiritualmente, que ela se equilibre emocionalmente. Ou seja, tem N formas de ajudar, seja de forma material, ou seja, no campo espiritual. E muitas vezes nós vamos agir, nós podemos ter sucesso, nós podemos conseguir ajudar ou não aquelas pessoas. As pessoas podem receber ou não aquela ajuda. Então, é importante que a gente ampare. A gente ampare com amor e caridade. Então, observa, ouve, inspira. Se inspire para avaliar, para agir e para amparar. Se nós não fizermos isso, então de que adianta todo o conhecimento que nós estamos angariando com o Espiritismo? Se nós guardarmos todo esse tesouro apenas para nós ou para os familiares diretos, nós estamos deixando, muitas vezes, de dar o exemplo, que até vai ajudar a divulgar os princípios, os valores do Espiritismo. Nós vamos deixar de compartilhar o Espiritismo, esse tesouro, com o nosso próximo. E interessante, né, gente? Quando as coincidências acontecem, né? Mesmo antes de a Graça ter pedido para eu compartilhar alguma coisa na live, né, de quarta-feira, na live de hoje, eu tinha assistido há uns 10 dias atrás um filme chamado Somos Todos Iguais. Não sei quem já assistiu ou não esse filme, né? E é muito legal quando a arte nos dá um exemplo, né? E o legal para mim é que esse filme ele me dá um exemplo de tudo aquilo que eu acabei de falar para vocês aqui. Quem assistiu, eu acho que vai entender. E quem não assistiu, eu recomendo, assista. E, gente, ao acaso, esse filme passou hoje à tarde na televisão. Ao acaso, né? Eu falei, que coincidência, né? Então, eu defini o tema do que eu queria falar, acho que foi no sábado passado, que eu comentei com o Fernando, com o Alberto, qual seria o tema, e me veio o filme, eu iria fazer a conexão com o filme que eu assisti há 10 dias atrás. E esse filme passa na sessão da tarde hoje na Rede Globo. É muita coincidência. Eu acabei assistindo o filme novamente, né? Eu falei, se passou de novo, eu vou assistir. E esse filme conta a história real, né, desses principais personagens, 3 atores, que na vida real se chama Débora, né, e Ron Hall, e o Denver Moore, que era um sem-teto, né? E ele conta a história desse casal, da Debbie e do Ron. Eu vou dar um pouco de spoiler, gente, mas quem não assistiu o filme não se preocupe, porque o filme ele é muito mais do que eu vou falar para vocês. Se vocês prestarem atenção no filme, ele é sentimento puro o tempo todo. Ele nos dá uma lição, uma ilustração de tudo aquilo que nós estamos refletindo aqui hoje, né? Então, a Debbie era um casal que estava passando até por uma dificuldade no casamento, né? Porque o Ron ele era um vendedor de artes, né? De pintor, de artes de pintura, né? E ele só falava em milhões de dólares, né? Em centenas de milhares de dólares. Então, o cara focado bastante na parte material, né? E isso estava impactando bastante o casamento, né? E a Debbie, né, muito frustrada em cima disso, ela
conversava, né, com o marido, mas não estava tendo abertura, e ela acabou se encontrando ao trabalhar numa casa de sopão. Vou falar no popular aqui, numa casa de sopão. Ela foi trabalhar numa casa que dava comida, que acolhia pessoas sem teto, né, sem moradores de rua, né? Só que a forma com que ela trabalhava nessa atividade era diferente, porque ela não ia apenas lá para preparar comida, para fazer limpeza, para servir, né, para dar comida no prato de cada um. Ela observava as pessoas que iam lá. Ela perguntava o nome de cada um, perguntava sobre a família, perguntava sobre o que estava acontecendo, né? Então, ela usava da empatia para fazer esse envolvimento. E em um determinado momento, ela resolve, né, levar o marido para lá. Só que ela leva sem falar nada. Um dia, passeando de carro, ela fala, vira aqui, vira lá, para aqui, vamos descer, vamos conhecer, e o marido não estava entendendo nada. E ele entra, né, na casa de sopão, e naquele dia entra um morador de rua, que é o Denver, né, e com um bastão de beisebol começa a quebrar tudo, e não sei o quê, papapá. E a Debbie olha para aquele morador de rua de uma maneira diferente. Fala, o que está acontecendo com aquela pessoa? Então, eles têm toda uma interação, né, aonde esse casal se transforma em amigo desse morador de rua, e esse morador de rua, que não aceitava a amizade de brancos, né, e que era um revoltado, e que tinha toda uma história por detrás, ele acaba aceitando a amizade do casal. E a Debbie pega câncer, tá? No meio de toda essa jornada, ela morre de câncer, e o Ron e o Denver, no meio disso tudo, né, eles levam, né, o que era o sonho da Débora adiante, né? Então, eles levam toda essa história que eles passaram juntos, e eles vão divulgar pelos Estados Unidos, né? E eles abrem novas entidades para atender moradores de rua sem tetos. Eles angariaram até 2019 mais de 85 milhões de dólares em palestras, né? E escreveram juntos o livro, né, que foi traduzido por Somos Todos Iguais, quando, né, se a gente olhar aqui o título no inglês, aqui é Same Kind of Different as Me, que se eu fosse fazer uma tradução disso, é a mesma espécie de diferente como eu. Olha que engraçado, né? Então, nós somos todos diferentes, e pelo fato de nós sermos diferentes, nós somos iguais. Então, eu recomendo que vocês assistam esse filme, e eu gostaria de compartilhar com vocês só alguns trechos desse filme para poder encerrar, ok? Num dos diálogos entre o Ron e o Denver, quando o Ron levou um prato de comida para o Denver faz, eles têm o seguinte diálogo, né? O Denver pergunta para o Ron: quando você dá um prato de comida, $1, para um sem-teto, o que pensa que está fazendo? O Ron responde: eu não sei, ajudando? O Denver fala: não, um prato de comida não muda nada. Ele continua um sem-teto. Mas você está dizendo a ele: você não é invisível, eu te vejo. Ou seja, eu me importo com você. Se a gente olhar a realidade do mundo hoje, né, gente? A gente caminhando pela rua de carro ou a pé, quantas pessoas invisíveis estão ao nosso redor? Então, a nossa missão como espírita é tornar essas pessoas mais visíveis. E a gente influenciar as outras pessoas para que façam o mesmo. Nós só vamos transformar esse mundo num mundo melhor, de mais igualdade, de mais justiça, de mais amor e mais caridade,
se nós mostrarmos a essas pessoas que estão invisíveis, que elas não são invisíveis para mim, que eu as vejo, que eu me importo com elas, que eu quero conhecer a história delas e que eu posso fazer alguma coisa por elas. E que nós somos iguais, que nós apenas estamos diferentes, mas que nós somos iguais na essência. E quando a Deb morre, a Deb deixa um pedido. E o único pedido que ela deixa é para que o Denver fizesse um discurso no funeral dela. Esse discurso, gente, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa emocionante. Eu quase gravei o áudio para trazer aqui para vocês, mas eu gostaria que vocês assistissem o filme. E eu peguei 2 trechos desse discurso, que num trechinho o Denver coloca, né, depois de falar da Deb, de todo o trabalho da Deb, como a Deb os tratava, os sem-teto, né? E no funeral da Deb, os sem-tetos vieram desfilando pela igreja e depositaram flores ao pé do caixão dela, e aí o Denver faz esse discurso. Então, num dos trechos do discurso, ele coloca: todo mundo é diferente, mas, ao mesmo tempo, somos iguais. Todos somos pessoas comuns, andando pela rua que Deus pavimentou para a gente. Vamos transformar isso na linguagem do Espiritismo? Todos nós somos espíritos iguais, encarnados, caminhando nesse universo material que Deus pavimentou para todos nós. Deus disponibilizou esse universo, o planeta Terra, tudo isso que existe para todos nós. Esse é um bem que está disponível, um bem comum a todas as pessoas, não é nosso. Nos é emprestado por Deus e nós somos os espíritos iguais, caminhando por esses mundos materiais. E no outro trecho, ele coloca o seguinte, isso para mim mexeu muito comigo. Não importa se você é rico, ou se você é pobre, ou se está num lugar entre os dois. Todos somos um sem-teto. Cada um de nós, neste mundo, está apenas tentando voltar para casa. Gente, olha que lindo. Se nós formos olhar pelo lado espiritual, e que a nossa verdadeira casa é a casa do reino de Deus, para nós como espíritos e não como encarnados, todos nós somos sem teto. Todos nós espíritos encarnados somos sem teto, porque nós não estamos na nossa casa. Nós estamos trabalhando para chegar na nossa casa. Nós estamos angariando conhecimento, experiência, desenvolvendo princípios, valores, para que nós possamos voltar para a nossa casa espiritual. Então, embora esse filme ele tenha uma conotação espiritualista, né? Não espírita, mas se a gente for olhar na sua essência, é tudo aquilo que nós aprendemos no Espiritismo. Basta nós colocarmos a linguagem e o ponto de vista do Espiritismo, né? Dar uma roupa para essas palavras. Então é isso, né, gente, que eu gostaria de compartilhar para vocês. Nós somos todos iguais. Nós podemos não estar iguais. O Espiritismo nos ensina a como
a gente tentar explorar esse cotidiano escondido em cada um de nós, em todas as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós possamos nos conhecer melhor. E dentro dos nossos limites, para que a gente possa usar o bom senso de não ajudar, mas tentar, de não julgar, mas tentar compreender e tentar ajudar dentro dos nossos limites, para que nós sejamos agentes ativos da espiritualidade de Deus, do Cristo de Deus. E eu gostaria, então, de encerrar essa nossa conversa, essa nossa reflexão, essa nossa viagem, com a seguinte frase, né? E aí, pegando tudo isso, né, que eu vi no filme, tudo isso que eu refleti internamente no meu ser, jogando isso para o nosso conceito, né, do Espiritismo. No passado, nascemos iguais em espírito. No futuro, seremos iguais na perfeição. No presente, apenas estamos em tempos diferentes no desenvolvimento das nossas mesmas potencialidades. Eis aí a justiça e o amor de Deus. Agora, enquanto um está desenvolvendo a potência A, outro está o B. Eu estou na potência C. A hora que eu for para A, o outro está na C. Ou seja, a base da nossa criação e a nossa meta é igual para todos nós. Nós apenas estamos temporariamente diferentes na nossa caminhada, porque nós estamos trabalhando potencialidades diferentes. Mas nós somos iguais. Gente, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho só do que eu entendo por cotidiano escondido e do que esse filme mostrou para mim. Eu agradeço a vocês, espero que todos tenham uma semana de bênção, de caminhada, de perseverança, de muita luz, né, para que o nosso discernimento, né, para que nós possamos enxergar as oportunidades e a forma de como melhor trabalharmos. Que assim seja. Fiquem com a graça de Deus.